Está no ar o canal HAM-TV. Graças a Deus, estamos mais uma vez dando início ao nosso programa, a Palavra do Mestre, aqui no canal HAM-TV. E meus irmãos, meus amados irmãos e ouvintes, vamos continuar o nosso assunto, que nós já gravamos 2 vídeos sobre isso, sobre o novo nascimento. O primeiro vídeo a gente falou sobre 2 princípios importantes sobre o novo nascimento. O primeiro princípio, por que é que precisamos nascer de novo? E o segundo foi sobre o processo para receber o novo nascimento. E o segundo vídeo a gente falou sobre o novo nascimento revelado. E ali a gente mostrou o que é o novo nascimento. E hoje vamos continuar dando a esse assunto tão importante para aquelas pessoas que na realidade querem compromisso com Deus e com a sua palavra, elas têm de ter o novo nascimento. Muito bem. E eu convido vocês para ler as Escrituras, aqui na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz aqui: porque quem deixa eu pegar aqui novamente, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, que diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Deixa eu repetir mais uma vez, para ficar bem claro esse texto que nós lemos aqui, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, que Deus abençoe a sua palavra. E hoje nós temos um assunto muito importante. Vamos continuar sobre falar sobre o novo nascimento. Mas o nosso tema hoje é: as igrejas não têm o novo nascimento. Esse é o nosso assunto hoje, aqui no programa Palavra do Mestre, aqui no canal HAM-TV. As igrejas não têm o novo nascimento. E eu quero começar logo com a mensagem do profeta, a palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 70. Preste bem atenção o que é que o profeta de Deus, William Branham, diz. Os protestantes não têm Jesus. Eles têm uma denominação, a mesma coisa, uma imagem à besta. Veja o que é que o profeta de Deus, William Branham, está dizendo com as igrejas evangélicas, porque essa palavra protestante não se usa mais hoje, não. E para falar a realidade, antes do profeta William Branham começar a pregar, antes dele começar o seu ministério, em 1912, essa palavra protestante já tinha sido substituída pela palavra evangélica. Porque, naquela época, os pastores acharam que não era mais preciso carregar esse nome protestante. Mas agora, vamos ser chamados de evangélico. E até hoje, as pessoas são chamadas de evangélicas. Mas o profeta está dizendo aqui que os protestantes, ou os evangélicos, não têm Jesus. Por quê? Porque, veja só, meu irmão, que os protestantes, os evangélicos, seja de Assembleia de Deus, Batista, Universal, Deus e Amor, Quadrangular, Paz e Vida, e etc, que essas igrejas, que esse povo dessas igrejas, porque quando eu falo em igreja, eu não estou me referindo às 4 paredes, não, eu estou falando do povo. Porque, veja só, a palavra igreja, ela é uma palavra composta, que vem da palavra grega, ekrege, que significa chamado a sair para fora. Agora eu te pergunto, esse povo saiu? Eles apenas saíram do catolicismo e entraram nas igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas são filhas do catolicismo. Mas eles saíram, mas o que aconteceu com eles? Eles continuam a mesma vida. Ora, que eles gostavam de futebol, eles continuam gostando. O que muda, meu irmão, é só de religião. Você sai da igreja católica, entra numa Assembleia de Deus, você sai de uma igreja católica, entra numa Batista, você sai de uma igreja católica, entra numa Universal, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora o irmão Branham está dizendo aqui, o profeta está dizendo aqui, o que eles têm é uma denominação, uma imagem à besta. Por quê? As igrejas evangélicas têm a imagem da besta. Porque, veja só, nós sabemos, de acordo com a Bíblia Sagrada,
que a marca da besta, ela vem de Roma. Mas a imagem da besta não vem de Roma. A imagem da besta está sendo formada pelas próprias igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas são filhas da Igreja Católica. Essa é a verdade. Eu sei que muitas pessoas que vão assistir esses meus vídeos, e muitas pessoas que assistem meus vídeos, não vão concordar comigo, mas é a verdade. Isso é bíblico, isso é história. Me mostre a origem das igrejas evangélicas. Da onde as igrejas evangélicas foi originada? Veja, a primeira igreja evangélica surgiu no mundo foi a igreja luterana. Em 1517, o fundador foi Lutero. E onde de Lutero veio? Ele veio da onde? Ele veio exatamente da igreja católica, porque Lutero era um padre. E você começa a ver a história de todas as igrejas evangélicas, da sua origem, e sempre acaba no catolicismo. É por isso que o irmão Branham está dizendo: os protestantes não têm Jesus, eles têm uma denominação. É isso que eles têm, uma denominação. A mesma coisa, uma imagem à besta. Porque, veja só, meu irmão, que os evangélicos tivessem Jesus, eles tinham um novo nascimento. Mas eles não têm Jesus. E por não ter Jesus, eles não têm um novo nascimento, porque Jesus é quem produz o novo nascimento. Você diz: eu aceitei Jesus, graças a Deus eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas continua a mesma coisa. Corta cabelo, as mulheres cortam o cabelo, usa batom, bota brinco, sabe, usa calça de homem. Mas diz que aceitaram Jesus? Não. Elas não aceitaram Jesus. Para que elas tivessem aceitado Jesus, elas recebiam. Jesus produzia nelas um novo nascimento. Os homens dizem que aceitam Jesus, mas continua a mesma coisa. Usando bermudão, sabe? Falando sobre futebol. Mesma coisa. O que mudou é apenas de religião. Sair de uma igreja para outra é a mesma coisa. E não é nada mais do que isso, a mesma coisa. É por isso que o profeta diz que eles não têm Jesus. E por não ter Jesus, eles não têm o novo nascimento. Não. Os evangélicos não têm o novo nascimento. Porque eles não têm Cristo. Eles têm uma denominação. E é por isso que as igrejas evangélicas estão se unindo novamente com a Igreja Católica. Desde os anos 60 que as igrejas vêm se unindo. Quando foi em 2013, quando Tony Palmer e o bispo e o discípulo de Oral Robertson, os dois se uniu e convocou pastores, pastoras, evangelistas, crentes de todas as igrejas, os carismáticos, e fizeram uma grande conferência. Isso foi em 2013, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Entre na internet e veja isso lá. Veja o que eu estou falando é a verdade. E ali, o Papa Francisco falou numa conferência via satélite para aquele povo, e estava dizendo, e o povo declarou que eles queriam se unir com ele. Meu irmão, esse ano, lá na Suíça, a Suíça completou 500 anos de evangélico lá no seu país. 500 anos. A Suíça, eles têm uma grande população evangélica lá. Eu acho que eu não estiver equivocado, 60%, 70% dos suíços são evangélicos. E esse ano eles completaram 500 anos de evangélicos. Agora eu te pergunto, sabe quem foi que eles chamaram para participar da festa de 500 anos? Sabe quem foi? O Papa Francisco. Veja, meu irmão. É por isso que o profeta está dizendo aqui que os protestantes não têm Jesus. Eles têm uma denominação. A mesma coisa, uma imagem à besta. É isso. Eles estão voltando novamente para o céu da mãe. E veja que o irmão Branham continua aqui no parágrafo 71. Então, ela, falando da igreja, das denominações, ela não pode dar um nascimento palavra para os seus filhos. A Assembleia de Deus, a Batista, a Universal, a Deus e Amor, a Igreja A, a B, a C, elas não podem dar um nascimento palavra para os seus filhos, quer dizer, para os seus membros, não pode. Por quê? Nenhum deles, ela mesma é uma prostituta. Ela mesmo é uma
prostituta. É por isso que eles não conseguem dar o novo nascimento para os seus membros. Por quê? Porque o sistema religioso se prostituiu, espiritualmente falando. Viraram uma prostituta, espiritualmente falando. Porque eles se misturaram com tudo no mundo. Meu irmão, o mundo entrou hoje na igreja. O mundo entrou na igreja. Então, se eles se prostituíram, então, por isso que seus membros não podem ter o novo nascimento. Eles não têm, eles não conseguem ter. Porque o quê? Porque eles se prostituíram, diz o profeta. Veja o que eles dizem. Então, ela não pode dar um nascimento, palavra, para os seus filhos. Nenhum deles. Ela mesma é uma prostituta. A Bíblia diz que ela era. Ela tinha uma taça em sua mão e estava dando sua doutrina para as pessoas, a qual era a abominação das imundícias da sua fornicação. O que é uma fornicação? É uma vida impura. Isso aqui é Apocalipse 17. E a mesma coisa que a mãe fez, que a mãe, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas estão fazendo a mesma coisa. E por sua doutrina, ela tem dado ao povo a imundícia de sua fornicação, e o rei da terra e todos se embriagaram com o vinho da sua fornicação. É exatamente correto. Olhe para eles, rapazes. Eles cortariam a sua garganta em 1 minuto por isso. Não apenas os católicos, mas os protestantes. É a mesma coisa. A mesma coisa que a Igreja Católica fez no começo, se misturou com as coisas do mundo, sabe? Trocou a doutrina da palavra de Deus por credos e dogma. A mesma coisa os protestantes, os evangélicos, as filhas da Igreja Católica estão fazendo. É por isso que as igrejas não têm o novo nascimento. Olha, meu irmão, você, para receber o novo nascimento, você tem que sair daí. Enquanto você estiver lá dentro, você não vai ter o novo nascimento. Olha, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, ele disse: aquele que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Agora, o que é nascer da carne? Nascer da carne é nascer da igreja. E o que é nascer do Espírito? É nascer da palavra. Mas nem isso os evangélicos têm. Porque eles não nasceram da igreja. Eles não são igreja. Não. Eles não. A gente vai chegar lá. Preste bem atenção, a gente vai chegar nesse ponto muito importante. Mas vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ver o que é que as Escrituras falam aqui em Romanos. Romanos capítulo 8. Preste bem atenção, que o nosso tema é esse. As igrejas não têm o novo nascimento. Vamos para Romanos. Romanos capítulo 8. Isso aqui é muito forte. Versículo 9 de Romanos. Versículo 9 até o 11. Veja só o que é que a Bíblia diz sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 9 até o 11. Veja o que é que a Bíblia diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Preste atenção o que é que a Bíblia está dizendo. Deixa eu repetir mais uma vez o capítulo 8, versículo 9 de Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E veja o que é que Paulo continua. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha aí. Então, que o Espírito está em você, o seu corpo, meu irmão. Muitos dizem assim, olha o que muitas pessoas dizem. Deus só quer o coração. Mas veja o que é que a Bíblia está dizendo aqui. Versículo 10. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então Deus não só quer o seu coração. Ele não quer só o seu coração. Porque que Deus habita em você, que você tem um novo nascimento, então o seu corpo está morto para o pecado. E o que é pecado? É incredulidade. Então tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, o seu corpo não aceita aquilo. Mas as pessoas dizem, não, mas Deus só quer o meu coração. Não, meu irmão. Não é isso, não. Isso está total. Isso é uma armadilha do diabo. O diabo está enganando as pessoas. Por quê? Porque, na realidade, as igrejas evangélicas não têm o novo nascimento.
E veja o que é que Paulo continua aqui no versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aqueles que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vivificará o nosso corpo, quer dizer, traz vida ao nosso corpo. E começa pela nossa alma. Primeiro começa pela nossa alma. Veja o que é que a Bíblia diz aqui. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Veja o que é que a Bíblia diz. Porque aquelas pessoas dizem, não, mas Deus só quer o nosso coração, não sei o que, isso, mais lá. Mas veja o que é que a Bíblia diz aqui. Capítulo 5, versículo 23 de 1 Tessalonicenses. Veja o que é que a Bíblia diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, repreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Para aqueles que dizem que Deus só quer o coração. Ele está dizendo aqui que corpo, alma... Deixa eu repetir mais uma vez. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que coisa maravilhosa. É por isso que os evangélicos não têm o novo nascimento. Não têm. Porque que eles tivessem, essas escrituras estavam vivendo neles. Mas como eles não creem nisso, como eles não têm o novo nascimento, então eles são apenas religiosos e nada mais do que isso. Apenas religiosos. Nem igreja eles são religiosos. Vamos continuar aqui. Veja só, 1 Coríntios. Deixa eu ler aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Veja o que é que Paulo diz. Isso é muito profundo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, aqui, de 1 Coríntios. Vamos lá, aqui as escrituras. Capítulo 6, versículo 13 ao 17. Veja o que é que Paulo diz. Agora preste bem atenção a essas escrituras. Capítulo 6, do versículo 13 ao 17 de 1 Coríntios. Vamos lá, aqui. Escute as palavras de um profeta que foi o apóstolo Paulo. O primeiro mensageiro para a era de Éfeso. Todas as... versículo... Deixa eu pegar do versículo 12 logo, para a gente ter uma conclusão bem importante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas não são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Agora veja só, versículo 12. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Manjar quer dizer alimento. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. E Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Aí veja o que é que Paulo diz aqui. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha aí. Veja o que é que a Bíblia está falando. Para aqueles que dizem que Deus só quer o coração, veja que a Bíblia está falando aqui do corpo. Deus não só quer o coração, Ele quer o corpo inteiro. Ele quer corpo, alma e espírito. Veja o que é que diz aqui no versículo 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 15. E não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloás membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Mas está vendo o que é que a Bíblia diz aqui? Você não pode unir o seu corpo com a prostituta. Mas o que é que o povo religioso diz? O que é que o povo evangélico diz? Não tem nada demais não. Deus só quer o nosso coração, minha irmã. Você pode usar o seu batom, você pode usar sua bermudinha,
sua calça, você pode usar um shortinho, você pode usar seu biquíni, você pode cortar seu cabelo, você pode usar um brinco, você pode fazer o que você quiser, minha irmã, no seu... Não, meu irmão. Isso é diabólico. Isso mostra, de acordo com essa Bíblia, com essa palavra de Deus, que o povo evangélico não tem um novo nascimento. As igrejas não têm um novo nascimento. Mas vamos aqui mais uma vez para o profeta William Branham, que eu gosto demais desse profeta. Parágrafo 141 da mesma mensagem, a palavra falada é a semente original, parte 2. Parágrafo 141. Veja o que é que William Branham ensina. Isso aqui é muito forte. Agora, veja o que ele diz. Agora, Cristo foi manifestado para destruir as obras do diabo. Está na primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 9 em diante. A Bíblia diz lá que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Aí o irmão Branham vem aqui. Cristo foi manifestado para destruir as obras do diabo. Você crê nisto? Agora, eu não posso explicar tudo isso. Eu vou passar por isso rapidamente. Agora, alcançar o objetivo para que vocês não permaneçam por muito tempo. Cristo foi manifestado para destruir as obras do diabo. Isso é correto? Todos eles creem nisto? O que era ele? A palavra de Deus, que destruiu as obras híbridas do diabo. Então, quais as obras do diabo? É o híbrido. É quando mistura as sementes. É isso que Cristo veio fazer, destruir as obras do diabo, que é a hibridização. É a mistura. Mas como as igrejas evangélicas elas não aceitam o novo nascimento, elas não têm Cristo, então elas se mistura com o mundo. E cada dia que se passa, ela se mistura mais com as coisas do mundo. E cada dia que se passa, ficam piores. Piores, se envolvendo na política e em coisas absurdas, na prostituição e tudo. Tanto na prostituição espiritual, como na prostituição espiritual. Natural. Eles se misturam tanto na prostituição espiritual, como na prostituição natural. Eles estão envolvidos nisso tudo. Por quê? Porque eles não têm Cristo. Mas Cristo veio desfazer as obras do diabo, que é o híbrido, que é a mistura. Mas a igreja hoje está misturada com o mundo. No capítulo 2, versículo 15 da primeira carta de João, João diz: aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Como as pessoas falam tanto a Deus e amor, como é que Deus e amor que as pessoas estão envolvidas no mundo? Ah, meus irmãos, que absurdo é esse? Mas Cristo veio para desfazer a obras do diabo. E quem aceita o sacrifício de Jesus recebe o novo nascimento. Então, meu irmão, para você receber o novo nascimento, você tem que sair dessas igrejas. Você tem que sair disso. Enquanto você estiver lá dentro, você não receberá o novo nascimento. Não importa que você seja batista, universal, Deus é amor, católico, seja o que for. As igrejas evangélicas, as igrejas no geral, do catolicismo ao protestantismo, não têm o novo nascimento. Essa é a verdade da Bíblia. E o profeta de Deus, que Deus enviou para revelar os mistérios. Ah, Deus, como Deus é bom. Como Deus é amor. Aí eu posso dizer que Deus é bom e Deus é amor, porque eu aceitei o padrão de Deus. E o padrão de Deus não é outra coisa senão a sua palavra. Mas o que as pessoas fazem, as pessoas aceitam é o padrão da igreja. Certo? Ah, o meu pastor prega isso, irmão. O meu pastor disse que Deus só quer o nosso coração. É, não, meu irmão. Você está sendo enganado. Viu? Você está sendo enganado. Enquanto você estiver lá dentro, você não receberá o novo nascimento. Não. Para receber o novo nascimento, você tem que sair fora disso. E só Deus que tira. Eu não posso fazer isso. Eu posso explicar, eu posso mostrar, mas que você não for semente predestinada, você vai ficar lá. Não vai sair. E não vai ter o novo nascimento. E o que você vai fazer? O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com esse povo que nas igrejas evangélicas eles vão se unir novamente com o catolicismo? É isso que vai acontecer. É isso que eles vão fazer. E o Papa Francisco está fazendo esse trabalho no mundo todo. Olha, meu irmão, a primeira vez que o Papa, eu já falei isso e eu vou repetir mais uma vez, a primeira vez que o Papa visitou Israel, ele foi disfarçado e escondido.
Mas esse ano de 2016, ele entrou pelas portas da frente lá em Israel. E os sacerdotes, os rabinos, estão tudo se unindo com ele. E as igrejas também estão se unindo, meu irmão. Olha, só Deus tem misericórdia, porque as coisas estão acontecendo e o povo está sem saber porque eles não têm um novo nascimento. Não importa, não tem. Eu vou continuar falando isso aqui, doa quem doer, quem concorda comigo ou não, as igrejas não têm um novo nascimento. Para você ter um novo nascimento, você tem que sair de lá. Saia dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Saia dela, povo meu. Enquanto você estiver lá, não importa que seja Assembleia de Deus, Católica, Testemunho de Jeová, Universal, não. Enquanto você estiver lá dentro, você não tem um novo nascimento. Essa é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade das Escrituras. Muito bem. Deixa eu ler aqui uma escritura no livro de Hebreus. Preste bem atenção. Na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Hebreus, capítulo 3. Veja o que é que Paulo diz aqui. Isso é muito forte. Versículo 4 até o versículo 6. Veja o que é que Paulo diz aqui. Ó. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 6. Escute isso, meus irmãos. Preste bem atenção. Certo? Eu não estou aqui criticando você, não. Existem pessoas boas nas igrejas. Eu digo isso porque eu conheço muitas pessoas boas nas igrejas. Mas o sistema tem prendido as pessoas. O sistema tem amarrado as pessoas. E as pessoas se tornam cruéis. Sabe? Mas preste atenção. Você quer na Bíblia? Então saia dela. Saia do sistema religioso. E venha receber o novo nascimento. Deixe Jesus produzir em você o novo nascimento. Porque enquanto você estiver lá dentro, você não vai receber. Hebreus capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 6. Veja o que a Bíblia diz. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edifica todas as coisas é Deus. Versículo 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunhar das coisas que se haviam de anunciar. Versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Deixa eu repetir isso aqui. Isso aqui nos estimula para continuar pregando essas coisas. Versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Igreja. A igreja é nós. Mas para você se tornar igreja, você tem que fazer o quê? Você tem de conservar. Tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então a igreja somos nós e Cristo está habitando nessa igreja. Mas, meu irmão, a palavra igreja vem da palavra grega ekrege, que significa chamados ao sair para fora. Agora eu te pergunto, e o povo evangélico, ele saiu da onde? Hein? Ele saiu para fora para onde? Que o mundo, meu irmão, que eles estão envolvidos nas coisas do mundo. Estão futebol, política, meu amigo. Então eles não são igreja. Veja o que aqui o profeta de Deus fala aqui na mensagem Não Blasfêmia, a página 26. Veja o que aqui o profeta fala sobre os crentes, os evangélicos. Eles aqui. Porque eles não são igreja. Não são não. Que ele fosse igreja, que eles fossem... Porque a igreja somos nós, diz a Bíblia. Nós somos a casa, nós que somos. Mas para você ser a igreja, você tem que deixar o mundo. Mas eles não deixaram o mundo. Por que eles não deixam o mundo? Porque eles não têm Jesus. E por não ter Jesus, Jesus não pode produzir o novo nascimento neles. Não, por isso que eles estão aí, envolvidos em tudo isso.
em religião, em política, em aquilo, em coisas erradas. Olha, meu irmão, de vez em quando você entra, assiste televisão, você acessa a internet, você vê um pastor sendo preso. Agora pergunta por quê? Por que aquele pastor foi preso? Porque pregou o evangelho? Não. Quando vai olhar, prostituição, sabe? Estupro, lavagem de dinheiro. É isso que os pastores estão indo para a cadeia por causa disso. Mas não são pastores, não são pregadores, não. Sabe por quê? Porque eles não têm Cristo, eles não têm Jesus. Nem ele, nem seus membros. E por não ter Jesus, eles não têm um novo nascimento. Eles são apenas religiosos. Veja o que é que o profeta de Deus diz aqui na mensagem, não blasfemo. Ele diz assim, sabe de uma coisa? Na realidade, estas igrejas não são igrejas. Estas são casas de associação. Veja o que o Mumbrand está dizendo. Que na realidade, ele diz assim, ó, na realidade, estas igrejas não são igrejas. Ele diz assim, tem apenas uma igreja. Estas são casas de associação. Está vendo? Elas são casas de associação. Tudo bem. Eu quero provar isso a vocês aqui a pouco. Que são meramente casas de associação. Você pertence à casa de associação metodista, à casa de associação presbiteriana, ou à casa de associação pentecostal, no que diz a respeito tal. Você está vendo? Casas de associação, está vendo? Veja, as igrejas são, na realidade, casas de associação, onde as pessoas da mesma ideia andam junto. É só isso. Elas não são igrejas, são apenas casas de associação, como diz o profeta. Casa de associação. Em outras palavras, as pessoas vão para a igreja fazer, sabe, como para mostrar a sua melhor roupa, vamos fazer um desfile. Sabe? Vamos ter entretenimento nas igrejas, festa disso, festa daquilo, sabe? Porque na realidade não são igrejas, diz o profeta, são casas de associações. É isso que as igrejas evangélicas são. Que na realidade eles fossem igreja, eles não estavam vivendo nas coisas do mundo, eles estavam fora das coisas do mundo. Mas eles não são igreja, diz o profeta. Eles são casas de associações. Ele diz assim, mas a igreja é uma. Você não pode unir-se à igreja, você nasce nela. Quando você nasce nela, você é membro dela. Mas como é que eles podem se tornar uma igreja que eles não têm Cristo? E por não ter Cristo, eles não podem receber o novo nascimento. Por quê? Porque eles são apenas casa de associações. As igrejas são apenas lugar de as pessoas se reunir e fazer festa. São salões de festa, em outras palavras. É isso que são as igrejas. Porque eles não têm Jesus. E por eles não ter Jesus, eles não têm um novo nascimento. Eu sei o que isso que eu estou falando dói um pouco nas pessoas. Mas eu não estou aqui para ter pena de ninguém. Eu tenho de pregar a verdade. Eu não estou aqui para que as pessoas creem em mim. Não, eu estou aqui pregando a verdade. Não importa que aquele vai criticar, que ele não vai criticar, mas o importa é que eu estou pregando a verdade da palavra de Deus e da mensagem do profeta que Deus enviou. O sétimo anjo, o profeta de Deus, William Branham. Esse foi o homem que Deus enviou e trouxe os mistérios que estavam ocultos na Bíblia e revelou para nós. Trouxe a doutrina verdadeira, porque durante 2000 anos a verdadeira doutrina tinha se esquecido pelas igrejas. Veja só, ele começou no batismo mostrando que o batismo das igrejas evangélicas estão errado. As igrejas batizam usando os títulos, não é para usar os títulos, é para usar o nome dos títulos. Pai, Filho e Espírito Santo. E como é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A Bíblia diz que o nome é Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia das igrejas, pão de padaria e suco de uva. Está errado. A Bíblia diz que a Santa Ceia tem que ter o vinho, o lava-pé e o pão asa. Onde está isso nas igrejas? Então, as igrejas, elas são apenas casa de associações. Mas, meus irmãos, que Deus te ajude. O meu desejo aqui não é criticar ninguém, mas é ajudar você. Eu estou aqui para ajudar você, não te criticar. Então, que Deus te ajude e que você possa se despertar e ver que as coisas estão acontecendo. Então, que Deus te ajude e até o próximo programa, Palavra do Mestre, e continue
se inscreva no nosso canal. Bem, meu irmão? Deus abençoe e até o próximo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.